Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à segunda parte da introdução à parasitologia. Na aula passada, que foi a primeira parte da introdução à parasitologia, nós falamos dos tipos de relações que o parasita tem com o hospedeiro, ok? E também falamos dos tipos de hospedeiro. Para essa aula aqui, nós vamos dar continuação com os conceitos básicos que nos servirão de alicerce para darem sustentabilidade à compreensão às nossas aulas de parasitologia. Então, sem mais nem menos, sejam bem-vindos a Farmoro e rola a... Existem então vários tipos de parasita. Existem desde o mais pequeno, que só é possível vermos a partir da lente do microscópio, e os mais grandes, que são possível vermos a olhos nus. Esses parasitas, essa vasta gama de parasitas, são divididos em dois grandes grupos. Temos os grupos endoparasitas, que são aqueles parasitas aqui como um plasmódio, e outros parasitas que parasitam o nosso interior ou então praticam parasitismo dentro do hospedeiro ou então dentro do ser humano, ok? E também temos outro grupo de parasitas que são chamados de ectoparasitas, que parasitam fora do nosso corpo. Não necessariamente apenas o ser humano, isso porque o ser humano não são os únicos hospedeiros para esses parasitas que nós vamos falar dentro. Mas claro, retratam a ser humanos porque nós estamos a falar agora de parasitologia humana. Depois, futuramente, nós vamos falar de parasitologia, ok? Veterinária. Estamos? Então, quando esses parasitas precisam de um único hospedeiro, esses parasitas, ok? Concluem o seu ciclo num único hospedeiro. Esse ciclo então é chamado de ciclo monoxênico, porque precisam apenas de um único hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Agora, se o parasita precisar de mais, ok, de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, aí o ciclo será chamado de ciclo heteroxênico, porque o parasita precisou de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Ou seja, para ele completar o seu ciclo de vida, precisa necessariamente, obrigatoriamente, de um outro hospedeiro para que ele, ok, consiga concluir o seu ciclo de vida. Um exemplo muito comum para o ciclo heteroxênico é a malária ou então o paludismo, em que o plasmódio entra no ser humano e para se tornar adulto é obrigatoriamente o parasita voltar novamente para o mosquito. No mosquito, Anopheles, em que ele vai estar na fase adulta. O exemplo comum para ciclo monoxênico é a doença que nós chamamos de oxuriase ou então enterobiase, de acordo com a Associação Pediátrica Brasileira. É chamado atualmente de enterobiase. Para nós em Angola é chamado de maculo. Também uma das doenças que nós vamos falar aqui, o maculo, por exemplo, é uma doença que tem um ciclo monoxênico, porque o parasito do maculo completa o seu ciclo em apenas um único hospedeiro, não precisa de um outro hospedeiro para então conseguir completar o seu ciclo de vida. Durante esse ciclo, os parasitas apresentam duas formas de reprodução, que é a forma assexuada. A forma assexuada, como já falamos na aula passada, é aquela que acontece dentro do hospedeiro intermediário. Se você não viu a primeira parte da parasitologia, da introdução, corre para lá mesmo agora aqui no YouTube para esse vídeo e vai para compreender alguns conceitos. E a outra é a forma sexuada, que acontece dentro do hospedeiro definitivo, tal como já falamos, ok, na aula passada. Porém, para que essas duas formas aconteçam, existem diferentes mecanismos para que se realiza, por exemplo, okay, uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, que é o que nós vamos falar aqui. A primeira forma é hermafroditismo. Hermafroditismo são aqueles organismos, então é quando um organismo possui tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino. O que significa? Que o mesmo organismo, ou então o mesmo parasita, porque estamos a falar de parasitologia agora, ela produz espermatozoide e produz óvulo. Ela mesma engravida, ok? E consegue se autorreproduzir desta maneira, realizando assim, ok, uma reprodução sexuada. Um exemplo típico desse tipo de reprodução, desse tipo de parasita aqui é hermafrodita, ok? São as tênias. Partogeneses.
Partogenese é quando um organismo produz óvulo e esse mesmo óvulo se desenvolve sozinho sem necessariamente ter presença de um espermatozoide. Ou seja, só precisa de uma mãe e não há um pai junto. Estamos, né? E isso não vos lembra de nada? Calma, vou vos lembrar. Isso mesmo, foi o que eu pensei. Como se fosse um Jesus Cristo, estamos, né? Sem querer faltar respeito ou sem querer de respeitar ninguém. E o exemplo que temos para esses parasitas são alguns ácaros e nematóides, alguns neumatodes. Atenção, não façam confusão entre partogenese e hermafroditismo. Hermafroditismo, o parasita tem sexo feminino e sexo masculino. Ele mesmo se engravida. Já no partogenese, na partogenese, o parasita só tem sexo feminino. O óvulo que ele vai produzir é que vai se desenvolver sozinho, fazendo assim uma reprodução assexuada. A grande diferença entre os dois é que hermafroditismo é sexuado, é uma reprodução sexuada, e a partogenese é assexuada, porque não há presença de um macho, ou então penetração, então espermatozoide. E a outra muito boa, polimbronia. A polimbronia é quando um único embrião se divide várias vezes, criando assim vários embriões iguais, ou então clone. A esquizogonia é quando uma única célula se divide várias vezes, fazendo assim uma reprodução assexuada. E um exemplo muito bom que temos da esquizogonia são os plasmódios, causadores da malária. E da polimbronia são as fasciolas hepáticas. Parasitologia, nós também falamos dos vetores e agente etiológico. Apesar de que muitos de nós ainda fizemos confusão entre agente etiológico e vetores. Vetor não é agente etiológico e agente etiológico não é um vetor. Estamos, né? Infelizmente ainda fizemos essa confusão. Por exemplo, muita gente diz que o mosquito causa malária. O mosquito não causa malária. O mosquito transmite o causador da malária, que é o plasmódio. Nesse caso da malária, o mosquito seria um vetor. Por quê? Porque ele transmite o plasmódio no ser humano e o plasmódio é o verdadeiro causador da malária. Então, para nós profissionais da saúde, seria errado falarmos que o mosquito causa malária, porque o mosquito não causa malária. O que causa malária é o plasmódio. Então, nesse caso, o mosquito é um vetor. Por quê? Porque vetores são seres que transmitem o agente etiológico para um hospedeiro. Atenção, atenção. Os vetores não são apenas aqueles que fazem parte do ciclo de vida, ok, do parasita. Porque existem vetores biológicos e vetores mecânicos. No caso da malária, os mosquitos são vetores biológicos. Isso porque os plasmódios também fazem um ciclo de vida dentro do mosquito. Estamos, né? Assim como na doença do sono, a mosca também é um vetor biológico. Porque o parasita da doença do sono também passa a se reproduzir dentro da mosca, que é chamada de mosca de tsetse. Estamos, né? Mas, porém, vamos aí imaginar, no caso de vetores mecânicos, que são aqueles que o parasita não necessariamente faz um ciclo de vida dentro dele. Imagina que alguém, um Joãozinho, fez um cocô perto do WC e eu estou a comer, vai lá uma mosca de tsetse, poisa lá. Ao poisar, a mosca vai levar o quê? As bactérias ou então parasita que causa uma diarreia aguda. Ao poisar no meu prato, eu, sem ter olhado ou não, porque é magoga, porque é franguete, mesmo assim estou a comer, ok? Aquela mosca trouxe na minha comida, ao poisar, ok? Juntamente com ele, o causador da doença. Eu, ao comer, vou ter uma doença, ok? Fruto daquele cocôzinho, aquele cocô, aquela diarreia, aquela dibinza, ok? É de alguém que tinha diarreia. Por poisar naquela dibinza e a mosca também poisar na minha comida, transmitindo o causador de uma diarreia aguda. Eu terei diarreia aguda, mas foi transmitido, ok? Foi transmitido por um vetor mecânico. Isso porque a diarreia, ok, não é uma coisa que acontece nas moscas. Então, não teve o ciclo de vida dentro da mosca. A mosca, nesse caso, ou a barata, seria um vetor mecânico. Estamos, né? E terminamos a nossa aula de introdução à parasitologia. E agora vamos dar uns speed às aulas de doenças da parasitologia,
as doenças parasitárias e prometo que vocês não vão se arrepender por parar aqui, vocês vão colar aqui comigo, um negro bonito, gostoso, porque eu sou broto, não é de se mentir. Monengue, estás a rir? Eu sou broto, só tirar aqui barriga, vão me ligar, tem meu número, você está disponibilizando meu número? Não? Então tá bom, não vão me ligar, mas vão me puxar no Facebook, o que é? Ele me ama mesmo. Pronto, estamos aqui juntos, tomara que tenham gostado, deixa um like, dá uma opinião, críticas são sempre mais importantes que elogio, porque elogio nada mais servem para massagear o nosso ego e crítica construtiva nos ajudam a melhorar e, ok, corrigir o que está mal, não corrigir conforme o país está a ser corrigido, mas corrigir verdadeiramente no sentido de corrigir, tá me né? Eu estou embora porque está que está difícil e não tenho muito dinheiro para táxi, isso é farmo.